Olá, telespectadores da TV da Transparência. Muito boa tarde, Amanda. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, telespectadores da TV da Transparência. Bom, iniciamos esse segundo bloco de notícias com os destaques do Senado Federal. Temos que o Data Senado diz que a pesquisa sobre violência contra a mulher será repassada a todos os estados, inclusive no Distrito Federal. Para celebrar a 10ª edição, a amostra foi ampliada com análise de dados por cada estado brasileiro e também no Distrito Federal. Rio de Janeiro, Rondônia e Amazonas são os estados com maiores índices de mulheres que declaram ter sofrido violência doméstica ou familiar provocada por homem, de acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. Os dados dessa pesquisa foi feito pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, que foram divulgadas nesta quarta-feira, dia 28, e também serão apresentados em audiência pública na Comissão Mista e Combate à Violência contra a Mulher na tarde de hoje, às 14h30. Também temos que o senador cearense Eduardo Girão fala sobre as ações pela suspensão da vacina contra a Covid-19 obrigatória nas crianças. O senador informou em pronunciamento ontem, terça-feira, dia 27 de fevereiro, que um grupo de trabalho foi formado no Congresso Nacional para encaminhar solicitações e providências contra a vacinação infantil contra a Covid-19 determinada pelo Ministério da Saúde, que segundo ele seria obrigatória. Após a sessão temática sobre esse assunto, realizado no plenário de segunda-feira, dia 26, o grupo coordenado pelo médico e deputado federal Dr. Luiz Alberto Ovando identificou a necessidade do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, usar de sua autoridade para entrar em contato com o governo federal imediatamente e pedir a suspensão da vacina contra esse público-alvo. Também temos sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova a convocação do presidente da Braskem e mais 7 depoentes. A CPI aprovou nesta quarta, hoje, acabou de aprovar 8 convocações para depoimentos sobre os danos ambientais causados em Maceió pela extração mineral pela empresa petroquímica Braskem. Uma das oitivas será com o diretor-presidente da empresa. E por último, no Senado, temos que para comemorar os 200 anos da Casa Legislativa, o Senado restaura móveis. Esses móveis que foram originalmente do plenário do Palácio, sede do Senado entre 1925 e 1960, no Rio de Janeiro, estão aí passando por uma restauração completa como parte das iniciativas de comemorações dos 200 anos. Amanda. Bom, e agora com os destaques da Câmara Federal, nós temos que o projeto define como estupro forçar cônjuge ou companheiro a manter relação sexual. Um outro projeto exige relatório prévio sobre o estado de veículos anunciados em leilão. Também uma comissão mista promove a apresentação de estudos sobre violência de gênero. Um outro projeto prevê até 8 anos de prisão para quem usar inteligência artificial para gerar conteúdos sexuais sobre crianças. Um outro projeto inclui busca da confiança do usuário como diretriz para a prestação de serviço público e uma atualização das nossas notícias de ontem. Nós temos que comissão aprova imunidade tributária para as igrejas. A proposta foi analisada em uma comissão especial e agora será analisada pelo plenário. A nova versão aprovada proíbe a cobrança de tributos sobre bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões. O texto prevê ainda expressamente que também não podem ser tributadas as organizações assistenciais e beneficentes ligadas às confissões religiosas, como creches, asilos e comunidades terapêuticas, entre outras. O texto original da medida previa também que esses benefícios atingiriam os partidos políticos, mas o substitutivo do relator, o doutor Fernando Máximo, retirou essa
parte da proposta. Na opinião do relator, o aumento das receitas das igrejas, com o não pagamento de impostos, vai permitir que elas ampliem as prestações de serviços à comunidade. Ele falou que as igrejas estão tirando as pessoas do crime, tirando pessoas das drogas, do álcool, da depressão e do suicídio, e estão trazendo a paz para o nosso país. O autor dessa proposta foi o deputado Marcelo Crivella. Ainda na Câmara, a Câmara Federal aprovou o regime de urgência para 8 projetos. Isso significa que esses projetos não passarão por comissões e seguirão diretamente para o plenário da Casa. Algumas das propostas que irão diretamente para o plenário, nós temos que institui a medalha de mérito evangélico a Daniel Berg e Gunnar Wiggen. Também nós temos uma possível instalação de comissão parlamentar de inquérito das pirâmides financeiras, que fixa requisitos para autorização do funcionamento de prestadores de serviços de negociações de ativos virtuais, como a separação do seu patrimônio para os clientes. E por último, como um dos exemplos das propostas que vão seguir direto para o plenário, nós temos uma proposta que amplia a atuação de programa emergencial de distribuição de água, no caso, o carro-pipa. Bom, agora com os destaques da Câmara Municipal aqui de Fortaleza, temos sobre o relatório de gestão fiscal e execução orçamentária que é apresentado em audiência. Fortaleza encerra o último quadrimestre de 2023 com um saldo positivo de 584 milhões de reais. A Câmara Municipal realizou ontem, terça-feira, dia 27, uma audiência pública para a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre ainda do exercício do ano passado e o relatório resumido de execução orçamentária do sexto bimestre de 2023, atendendo o requerimento proposto pelo vereador professor Enilson, do Cidadania, que é o presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização da Câmara. Segundo o coordenador do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças, Ítalo Bandeira, a cidade de Fortaleza tem apresentado índices superiores à estimativa, tendo a receita total no valor de 12 bilhões de reais. Também estamos mostrando aí agora o vereador Paulo Martins, que durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, ontem, dia 27, apontou as ações da Prefeitura de Fortaleza que ganharam o destaque nesses últimos dias aqui na capital, durante seu pronunciamento no plenário Fausto Arruda da Câmara. Conforme o parlamentar disse, as carretas do programa Vem Saúde chegaram na segunda-feira no bairro da Serrinha, mais precisamente no campo ali do Serrote. Ele disse, levando atendimento médico e odontológico para a população, é um reforço à atenção primária, principalmente durante o período das chuvas em que estamos vivendo nesse momento, quando as viroses ficam mais frequentes. Disse Paulo Martins. As carretas ficam no local até sexta-feira agora, dia 1º de março. Além disso, o vereador repercutiu a construção de uma areninha no bairro Salinas, além da reforma geral da praça, troca de piso e instalação de academia ao ar livre. E por último, temos a segunda edição do programa Político Eu, que é lançada na Câmara. Esse projeto que desenvolve temas ligados à política, à cidadania, junto aos alunos e professores, com material veiculados no jornal O Povo, lives e realização de atividade nas escolas. Essa que é a segunda edição desse programa, foi lançada ontem. Ele tem o objetivo de conscientizar a população a relevância da política para o exercício pleno da cidadania e é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha e da Universidade Aberta do Nordeste em parceria com a Câmara aqui de Fortaleza e com apoio da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Bom, e agora com as atualizações do Judiciário no STF, nós temos suspensão de julgamento de recursos contra a nulidade de provas utilizadas em acordo de leniência com a Odebrecht. A segunda turma atendeu a proposta do ministro André Mendonça para que a análise aguarde prazo de revalidação dos termos de acordo com empresas envolvidas na Lava Jato. Também temos que o Supremo mantém ação penal contra advogado acusado
de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro. Em julgamento na primeira turma, prevaleceu o voto da ministra Carmen Lúcia, para quem a defesa não comprovou qualquer ilegalidade do caso. Nós também temos que o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça se reuniu com técnicos e procuradores para debater o alto número de processos contra o poder público na Justiça. O presidente do STF e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu ontem, na terça-feira, dia 27, com diversos procuradores estaduais e municipais, além de técnicos de sua equipe, para iniciar um debate de enfrentamento ao elevado número de processos contra o poder público no Poder Judiciário. Para Barroso, no Brasil existe uma epidemia geral da litigiosidade. De acordo com ele, a litigiosidade contra o poder público existente no país não encontra paralelo em nenhum lugar do mundo. O ministro propôs que seja realizado um grande levantamento de dados da Advocacia Geral da União, do Conselho Nacional de Justiças, das procuradorias estaduais e municipais, com o objetivo de identificar e traçar um perfil dos casos de litigância no Brasil. A ideia é saber quem são os autores, os réus e quais são as áreas do direito que mais geram litigiosidade contra a Fazenda Pública, destacou o ministro Barroso. Com essas informações, estamos encerrando o segundo bloco de notícias desta quarta-feira, agradecendo a audiência de todos e fiquem ligados aqui no nosso canal no YouTube da TV da Transparência para próximas atualizações. Até lá!